Bom, em primeiro lugar, como eu não acho justo falar sobre taxar a discordância do movimento gay, por exemplo, como homofobia, porque não é exatamente uma fobia que o cristão tem quanto à prática sexual, à prática homossexual, por uma questão de justiça, eu também não acho certo usar o termo cristofobia, embora eu entenda que por cristofobia se define no mundo a perseguição, a aversão que as pessoas têm contra os seguidores de Jesus Cristo. Mas o Dr. Braz, que está aqui, pode falar um pouco mais sobre o que é uma fobia, né? Uma pessoa que tem uma fobia, ele é psiquiatra, acho que a fobia traz no bojo, assim, literalmente, na essência, algum tipo de comportamento inato da pessoa, alguma coisa que a pessoa sente quando está diante de uma fobia, seja ela qual for. Então eu não acho que seja feliz o termo nem homofobia, para quem não concorda com a prática homossexual, e nem a cristofobia, para quem não concorda com a prática do cristianismo. Então, feita essa ressalva, que a gente pode até discutir se vocês quiserem, mas eu acho que eu só queria fazer essa ressalva por questão da minha consciência. Claro. Eu entendo que o cristianismo é de longe a religião mais perseguida do mundo. Nós estamos falando de entre 160 e 200 mil cristãos mortos por ano por sua fé. E o dado, para quem quer pesquisar, o pessoal de Portas Abertas, né? Vai lá no site do Portas Abertas, que é a maior organização do mundo que lida com cristãos perseguidos, e você vai ver anualmente, especialmente os 10, os 20, até os 50 países mais perseguidores do cristianismo. Então, nesse momento aqui, nós temos cristãos presos por causa da sua fé, aos milhares, na Coreia do Norte, no Irã, no Paquistão, em vários lugares, na África subsaariana, no pessoal, nos países onde o Boko Haram atua na África, mulheres cristãs são sequestradas, são vendidas, são vilipendiadas. Então, o cristianismo é, de longe, a religião mais perseguida historicamente e atualmente. Agora, isso começa com Cristo? Sim, começa com Cristo. Jesus Cristo disse que todos os seus seguidores seriam perseguidos por causa da sua fé. Então, eu tenho certeza que qualquer cristão aqui, numa escala mais leve ou mais pesada, já se sentiu de alguma forma impreterido, ou na família, ou no colégio, na escola, no trabalho, nas relações, somente por causa da sua fé. Motivo de chacota, de sarro e tal, somente porque crê que Jesus Cristo é o Salvador. Então, o cristianismo sempre foi a religião mais perseguida. Jesus Cristo disse que seria assim, e que no tempo do fim, é interessante essa escalada, porque em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo diz: prepara os seus discípulos para que eles estivessem prontos para um acirramento dessa perseguição, onde vai chegar um momento, segundo Jesus, que de todas as nações os cristãos serão perseguidos por causa simplesmente do nome de Jesus. Braz, Dr. Braz Gondim, ele joga uma pergunta também no começo da oratória dele, muito interessante. Sim. Fala da gente tentar entender o que é a fobia, para a gente tentar entender o que é de fato a cristofobia. Excelente. E se verdadeiramente ela existe. Eu concordo com a colocação do César, eu acho justa nesse sentido, porque quando a gente estabelece como fobia, normalmente é um termo mais técnico empregado por uma crise, uma sensação de insegurança que pode despertar sintomas de ansiedade, né, sintomas de medo, né? E geralmente tem as suas especificações, né? Então tem pessoas que têm medo de estar no meio de multidões, fobias sociais, agorafobias, né? Ou fobias específicas. Tem pessoas que têm medo de águas profundas, né? Tem gente que tem medo de altura, enfim, existem vários níveis. Então esse termo fobia, ele é mais usado tecnicamente na prática clínica para designar esse tipo de sintoma. Então eu também acho que essa nomenclatura, cristofobia, ela não atende à prática razoável do dia a dia nesses dilemas sociais. Entende? Sim. Porque você nunca vai ver, eu pelo menos nunca vi uma pessoa
que desenvolve uma crise de ansiedade por estar na presença de uma pessoa. É claro, estou sendo bem... me atendo aqui justamente à definição básica do termo fobia, né? Sim. Justamente nesse sentido. Não é que a pessoa vai desenvolver, porque a pessoa tem medo de aranha, de algum animal peçonhento, né? Então ela pode desenvolver ali algum nível de sintoma, ainda que em uma certa distância, não é o mesmo que acontece nesses contextos sociais. O que nós identificamos, e é claro, não falo aqui só dentro de aspectos religiosos, tem vários tipos de comportamentos que geram uma certa repulsa, seja por condição religiosa, por condição social, racial, enfim, tem várias questões que envolvem. Então, eu acredito que esse termo, apesar de ser o que o pastor fala, ser muito coerente, de fato, o que existe, o que nós percebemos, de fato, são grupos de pessoas que não gostam de determinados grupos de pessoas. E aí os motivos é que nós podemos explorar de diferentes formas. Mas como um conceito diagnóstico, eu também penso que ele precisa ser melhor explorado e para fins didáticos, para a gente poder compreender aqui a nossa conversa dentro desse debate, a gente pode até continuar usando esse termo, cristofobia, assim, não tem problema, mas eu acho que fica mais claro nessa designação, tratando-se do fato de que existem pessoas que não gostam de outras pelo fato de elas serem cristãs. Isso é um fato.